Solo fértil e protegido. Veja como o terraceamento é uma prática fundamental para evitar a erosão nas áreas agrícolas. Nós mostramos a eficiência dos terraços numa propriedade do oeste catarinense. Punks, plantas alimentícias não convencionais. Hoje vamos falar da Ora Pronobis, rica em proteínas e vitaminas A, B e C. Uma ótima opção para fortalecer a imunidade. Crédito fundiário. Resolução do Banco Central prorroga parcelas para o final do contrato nos municípios que decretaram situação de emergência. Saiba mais no programa de hoje. E ainda tem o quadro Epagre Responde com o tema Agroindústrias Catarinenses. A dúvida é como legalizar empreendimentos que atuam com hortaliças. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagre. O Plano Nacional de Crédito Fundiário é a chance que muitos agricultores familiares encontram para comprar uma propriedade rural. Apesar do ano difícil, afetado pela pandemia, em Santa Catarina mais de 400 famílias vão, enfim, adquirir a tão sonhada terra. Mas atenção! Agricultores dos municípios que decretaram situação de emergência por causa da seca, fiquem atentos. Temos boas notícias. As parcelas deste ano foram prorrogadas. Comprar um pedaço de terra é o sonho de muitas famílias que querem ficar no campo e produzir. Para isso, elas contam com o apoio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O programa financia a compra da propriedade rural por agricultores familiares sem terra ou com pouca terra, para que ali possam iniciar os projetos de vida. O valor do financiamento vai até R$ 140 mil, com 25 anos para pagar e 3 anos de carência. Apesar da crise econômica, na Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, as equipes trabalham sem parar para atender às demandas dos agricultores e as metas são otimistas. Nós já estamos, este ano, com a Epagre, nas agências bancárias, 33 contratos. Temos 110 contratos que estão nos cartórios só para fazer o registro e aí na sequência realizando o registro será pago, né, aos vendedores, os beneficiários. E estamos com mais 77 contratos que estão já encaminhados ao banco para serem contratados agora. E aqui na UTE, na Secretaria da Agricultura, tem mais 32 contratos, processos prontos e autorizado pelo Ministério da Agricultura, o decreto a nível nacional, para serem encaminhados ao banco. A meta nossa desse ano era de 500 processos, 500 contratos novos. Com a pandemia, eu acredito que tenhamos algumas dificuldades, mas pelo menos passaremos dos 400 contratos. Municípios em situação de emergência foram contemplados pela resolução do Banco Central para a prorrogação das parcelas deste ano nos financiamentos de crédito fundiário. Fique atento para mais detalhes desta nova medida. Nós queremos comunicar a todos os beneficiários do crédito fundiário, seja do Programa Estadual de Crédito Fundiário quanto do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que as parcelas vencidas ou vencidas 2020 poderão ser prorrogadas. Sua única questão de diferente tem o procedimento do encaminhamento junto à agência bancária. Para os beneficiários do crédito fundiário a nível estadual, deverá procurar o técnico da Epagre, fazer um requerimento para que essa parcela que vence esse ano possa ser levada para o último ano do vencimento do contrato. Para os do crédito fundiário nacional, mas aí tem um parênteses que deve ser todos os beneficiários do crédito fundiário nacional, dos municípios que têm decretado estado de emergência e calamidade pública. Em Santa Catarina são 29 municípios. Todos os beneficiários desses 29 municípios poderão procurar a agência bancária ou a orientação junto ao escritório local da Epagre ou os sindicatos de trabalhadores que passaram todas as orientações, inclusive preenchendo um requerimento que levará ao banco. E essa parcela que venceu ou vencerá ainda este ano, até o dia 29 de dezembro, também será prorrogada para o último ano do vencimento do contrato.
O SC Agricultura fala agora sobre punks, as plantas alimentícias não convencionais. São aquelas espécies não tão conhecidas, mas que se revelam excelentes opções para variar a alimentação com qualidade. Hoje é a vez da Ora Pronobis. Só para ter uma ideia, os níveis de proteína, cálcio, fósforo e magnésio dessa planta são mais elevados do que no repolho, alface e espinafre. Acompanhe na Dica Epagre. Ora pro nobis. Seu nome vem do latim, que significa rogai por nós. Nome justificado por ser altamente nutritiva e benéfica à saúde. É uma planta perene com características de trepadeira. Rústica, tem propagação muito facilitada. Suas partes comestíveis são as folhas, frutos, flores e brotos. Hoje é sobre os frutos que você vai saber mais. A Dica Epagre de hoje é sobre o Ora Pronobis, Pereschia culeata. Mas hoje eu não vou falar das folhas, eu vou falar dos frutos. Nessa época, os Ora Pronobis estão cheios de frutos. O fruto, quando é verde, ele é bem rico em clorofila. E conforme ele vai amadurecendo, se tornando amarelo bem mais alaranjado, avermelhado, ele vai tendo mais vitamina A, carotenoides e flavonoides, que são antioxidantes muito importantes para a saúde. O Ora Pronobis, no fruto, ele também tem espinhos, são os espinhos externos, que é só puxar que eles saem, né? E aí o fruto já está pronto para comer. Ele é muito rico em fibras e ele também pode ser usado tanto para comer assim, in natura, como para fazer sucos, geleias, né? E quando a gente coa o suco, aquele bagaço que sobra, ele pode ser utilizado para fazer um doce como uma goiabada com cascão, ou enrolar, fazer como brigadeiros. Então é um fruto muito saudável, ele também tem um pouco de vitamina C, saboroso. Quanto mais maduro, menos ácido ele é, então quem gosta de um sabor mais ácido pode comer ele menos maduro, e quem gosta de um sabor mais adocicado pode comer ele bem maduro. Menos maduro ele vai ter mais vitamina C, e mais maduro, mais vitamina A. Essa é a Dica Epagre de hoje. No próximo bloco, tem Epagre Responde tirando as dúvidas sobre a legalização de agroindústrias. E ainda hoje, a eficiente tecnologia do terraceamento, prática fundamental para evitar a erosão nas áreas agrícolas. É depois do intervalo, voltamos em seguida. De volta agora com o quadro Epagre Responde. Você faz a pergunta aí na sua propriedade e a gente encontra nosso técnico especializado no assunto. O tema de hoje é agroindústria. A dúvida é como legalizar empreendimentos que atuam com hortaliças. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo. Levada para a folha. Todos os resíduos. Desde o preparo do solo. Olá pessoal, estamos de volta com o quadro Epagre Responde. E a pergunta de hoje vem lá do sul do estado, do município de Ermo. O Diogo Otávio da Silva está pensando em aproveitar o excedente da sua produção de hortaliças orgânicas. E quem vai ajudar o Diogo nesse início de projeto é o Henrique Rett, o engenheiro de alimentos da Epagre. Meu nome é Diogo, sou produtor de hortaliças orgânicas aqui no município de Ermo. E a minha pergunta é, com o excedente da minha produção, quais os primeiros passos para a legalização de uma agroindústria de minimamente processado orgânicos? Olá Diogo, meu nome é Henrique, sou engenheiro de alimentos aqui da Epagre de Joinville. Respondendo à sua solicitação, como legalizar uma agroindústria de hortaliças minimamente processadas? Quais são os passo a passo? Primeiro, você tem que procurar o município, a prefeitura, para ver se o espaço que você está pretendendo construir essa agroindústria para aproveitar o excedente da sua produção, ele é permitido pela prefeitura, quanto construção. Depois, o segundo passo mais importante é procurar a vigilância sanitária do seu município.
Então, basicamente, a vigilância vai te pedir a qualidade da matéria-prima, se esse excedente da sua produção ele já foi selecionado, já é uma matéria-prima pronta para ser processada. A água, análise da água e quais análises, como fazer, a vigilância também vai orientar você a manter a qualidade da sua água, porque a água é um veículo muito importante para uso depois do nosso processamento. O layout de construção da sua agroindústria ou o espaço físico necessário para isso. Aqui a EPAGRE pode te ajudar. No processamento é que a gente vai ter a divisão entre os produtos convencionais, como se eu fosse montar uma agroindústria para produtos convencionais, e orgânicos. No processamento de orgânicos, para ter a certificação orgânica, o nosso processamento ele vai ter que seguir utensílios, equipamentos e produtos de higienização adequados. Segundo essa portaria aqui, essa instrução normativa, número 18 de 2009, complementada depois de 2011, ela traz para a gente, tá, quais produtos a gente pode usar durante o processamento para ser certificado como orgânico. Então, até aqui a gente seguiu com o processamento convencional. Aqui é que a gente vai diferenciar entre um produto convencional ou orgânico. Então, é importante observar essa instrução normativa aqui. Depois que a gente encontrou o produto adequado, é interessante usar a centrífuga para tirar o excesso de água que veio do processo. Então, a gente vai selecionar, cortar, higienizar nosso produto. E nesse processo vai ser usado muita água. Essa água durante o processo não é interessante que ela fique depois na embalagem. Então esse equipamento chamado centrífuga vai retirar esse excesso de água para que o produto tenha qualidade no ponto de venda e que sua vida de prateleira seja maior do que um produto higienizado sem essa retirada de excesso de água. Depois que a gente definiu o nosso processo com a certificadora de orgânicos, a gente tem que voltar mais uma vez aqui na nossa embalagem e quando for fazer a rotulagem, a gente traz mais uma instrução normativa de 2014, que ela vai mostrar para a gente como deve ser a minha rotulagem desse produto certificado como orgânico. E além da rotulagem trazida pela certificadora de orgânico, a gente tem que lembrar sobre a rastreabilidade. Em Santa Catarina, a gente tem uma portaria conjunta, tá, que traz como deve ser feita a rastreabilidade do seu produto. Então, feito todo o processo, embalado, rotulado, armazenar em local adequado, se possível refrigerado, e o transporte também tem que ser de maneira adequada, conforme aqui mais uma instrução normativa dos orgânicos que traz para a gente como deve ser feito esse armazenamento e transporte. Só um detalhezinho para lembrar, o seu produto é interessante passar sempre por análises físico-químicas microbiológicas, tá? A vigilância vai te pedir isso para ter a segurança do seu alimento de acordo com a legislação vigente. Esperamos ter ajudado, Diogo. Venha você também participar do EPAGRE Responde. Nos envie a sua dúvida para o número de WhatsApp que aparece na sua tela. Faça um vídeo se apresentando e mostrando a sua produção. A gente se vê por aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro aqui no SC Agricultura. A seguir, proteção do solo. Conheça a prática do terraceamento e seus benefícios na agricultura. Uma forma sustentável e eficiente para evitar a erosão. Os detalhes em instantes, aqui no SC Agricultura. Hoje vamos falar de proteção de um dos recursos naturais mais valiosos do planeta, o solo. Para formar 2 centímetros de terra, calcula-se que são necessários mais de 1000 anos. E ali estão milhares de micro-organismos indispensáveis para a vida. Por isso, preservar o solo é garantir a produção de alimentos. Em Santa Catarina, várias práticas conservacionistas vêm sendo utilizadas pelos agricultores. Entre elas está o terraceamento. A agricultura impõe desafios no campo. Como manter a terra fértil, produtiva, rica em nutrientes essenciais para as plantas? De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 33% dos solos no mundo estão degradados, com perda de fertilidade e, por conta disso, menor produtividade. Um dos problemas mais sérios é a erosão hídrica. O excesso de água da chuva provoca deslizamentos da terra e leva embora a camada mais fértil do solo. A adoção de práticas para o controle da erosão é o caminho para garantir a sustentabilidade e a produtividade da agricultura,
o setor que mais gera trabalho e empregos no mundo. Conter a erosão do solo é uma preocupação constante do agricultor. Afinal, a terra é o principal patrimônio da família. Uma das tecnologias difundidas em Santa Catarina desde a década de 80 é o terraceamento, como nós podemos ver aqui. A construção desses terraços evita o escoamento da água da chuva sobre a superfície do solo, diminuindo assim a tão temida erosão. Inventado pela civilização Inca para conservar o solo e ampliar as áreas de cultivo na região da Cordilheira dos Andes, o terraceamento foi difundido em todo o mundo. Em Santa Catarina, a construção de terraços também é popular entre os agricultores, principalmente aqui no oeste do estado, onde os terrenos são inclinados. Por isso, o manejo e a conservação do solo sempre estiveram entre as principais ações do trabalho da EPAGRE. A água que vem pelas gotas de chuva, nós podemos resolver esse problema, assim como já resolvemos, cobrindo o solo, dando uma proteção ao solo. Mas quando ela começa a escoar, essa proteção pela cobertura não é eficiente. Então nós temos que manejar esta água que escoa. A única maneira de manejar é cortar o lançante, né, em várias fatias. Dessa maneira, cortar o lançante na lavoura em várias fatias é construindo uma prática, estruturas mecânicas, né, que nós chamamos e conhecemos normalmente como terraços. Estamos na propriedade de Jaime Golim, no município de Caxambu do Sul, a 33 quilômetros da cidade de Chapecó. O que vemos por aqui é um exemplo bem-sucedido de manejo e conservação do solo e da água. Por isso, a propriedade é uma unidade de referência para todo o estado. Jaime e o filho André não se descuidam quando se trata de preservar o patrimônio deles. Afinal, é da terra que sai todo o rendimento da família. O Jaime é produtor de milho, soja e trigo aqui no município de Caxambu do Sul. A área da propriedade é de 80 hectares, que agora vem sendo conservada com os terraços, Jaime? Isso, uma novidade que surgiu para nós, né? E daí estamos entrando nessa, que estava perdendo muito a área levada embora com chuva, né? Já aumentou muito a chuva. E daí o pessoal da EPAGRE aí deu uma força para nós. Veio um pesquisador e fizeram um dia de campo, acho. E surgiu os terraços novos. E está dando certo. Os terraços construídos aqui na propriedade do Jaime são denominados de base larga. O extensionista rural da EPAGRE em Caxambu do Sul, Juliano Garcês, explica como é essa tecnologia. Esse método ele vem com uma proposta diferenciada também aos métodos tradicionais, porque ele permite alocar os terraços cerca de 2 a 3 vezes a distância do que se utilizava no passado, né? Então isso traz vantagens para o agricultor, tanto em custo, né? Menor número de horas máquinas necessárias para a construção do terraço, além do que facilita o manejo da área, né? E esse modelo de terraço ele permite o agricultor plantar em toda a superfície do terraço. É quando chove muito que se vê a eficiência dos terraços. No dia seguinte à reportagem, depois de uma noite chuvosa, nós retornamos à propriedade dos Golim. E o que encontramos foram barreiras que impediram o escoamento superficial da água da chuva e evitaram a erosão. Nós estamos aqui então numa propriedade que tem um pluviômetro instalado, né, aqui bem próximo, em que choveu 52 milímetros essa noite, né, essa manhã até esse momento. Então aqui a gente percebe sim, né, como é importante a prática da conservação do solo. Aqui nós temos uma situação bem típica da importância do terraço, né, Ivan? Isto. Esse aqui, diferentemente daquele lá de cima, ele está com espaçamento maior, né, entre
uma linha e outra. Então aqui já juntou um pouco mais de água, né? Ele recolheu um pouco mais de água e está cumprindo com sua função, que é de fazer então o barramento dessas pequenos pontos de erosão que estão correndo nessa lavoura. Se não tivesse esse terraço aqui? Se não tivesse o terraço, duas situações. Essa água deixaria de ficar na propriedade, né? Que ele tem essa função, né? De manter a água da chuva onde ela cai, né? Que ela fique no local, que ela alimente, né? Esse solo, e também solo e nutriente estariam indo na Sanga, estariam indo aqui para o Rio Uruguai, que está muito próximo da gente aqui. Na semana anterior a essa, a chuva foi ainda mais intensa na região. Veja como ficaram os terraços. Parece até um rio no meio da lavoura, mas é água represada que não teve força para escoar. Eu tive a oportunidade de presenciar, após uma chuva de 155 milímetros, eu tive aqui, conforme as imagens podem ver posterior, eu estava justamente, esse terraço estava coberto de água. Então ela conseguiu absorver toda essa chuva de 155 milímetros. Eu estou dentro desse terraço aqui, que praticamente estava abaixo do joelho, estava totalmente cheio de água. Então a capacidade de absorver a água é muito grande. São em torno de 2.000 litros por metro cúbico de água que ficou aqui. Nessa primeira chuva grande que teve, a gente pôde observar que recolheu muita água e já no outro dia, pela manhã, já havia infiltrado tudo. E também acabou diminuindo a erosão da área, que era muito grande, já melhorando e mantendo as propriedades do solo aqui mesmo. SC Agricultura de hoje terminando. Fique de olho nas redes sociais da EPAGRE e acompanhe as notícias do agronegócio catarinense. Obrigada a todos pela companhia de sempre e até semana que vem.